Ora viva, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Lance 442. Cá estamos nós para mais um tema de análise e também para olharmos para aquilo que é o desporto moçambicano e não só. Hoje temos aqui nos nossos estúdios como convidado Egídio Plácido, ele que é jornalista e comentador desportivo, que conosco vai analisar vários temas que nós temos aqui colocados para o programa. O tema principal do programa de hoje está relacionado com incertezas quanto à data do arranque do Moçambola este ano. Incertezas que advêm do facto de até aqui ainda não se conhecer a data de arranque desta, que é a principal competição futebolística do nosso país. Obrigado, Egídio Plácido, uma vez mais, por ter acedido ao convite de vir cá ao nosso programa Lance 442. Mas antes disso, vamos ao flash noticioso, passando uma revista aquilo que são as principais notícias desportivas que marcam a atualidade nacional. A ausência de peso na convocatória é do defesa central Mexer Sitoy, que está lesionado e não tem jogado no Bordeaux da França. Ao todo, são 23 os convocados, sendo apenas 8 jogadores que atuam internamente. Não será desta que se fará a estreia de Malembane, que já tem documentação moçambicana. Eis os 23 convocados. Portanto, Guirugo, da União Desportiva do Som, Vítor, do Costa do Sol, Franco, do Ferroviário de Maputo, Bonera, do Marítimo, Zainadine, do Marítimo, Chico, do Sporting, FC, da África do Sul, Sidique, da União Desportiva do Som, Edmilson, do Cape Town, Reinildo, do Lille, Bel, da União Desportiva do Som, Simão, do Vegalta Sendai, do Japão, Nené, Costa do Sol, Telinho, Som, Quito, Ferroviário Maputo, Geni Catam, do Sporting, Cambala, do Baroca, Domingues, atualmente sem clube, Amâncio, do Marítimo, Witi, do Clube Desportivo Nacional, Clésio, do Zira FC, Ratifo, do Forzain, Miquisson, do Simba e Reginaldo, do Kaysar. Estes são os 23 eleitos. Luís Gonçalves explicou os motivos que levaram à convocatória de Simão Mate, cuja última presença nos Mambas aconteceu em março de 2016. O Simão, o que é que norteou a convocatória? Para já, a qualidade dele enquanto jogador e o facto de neste momento, eu considerar que é importante a presença dele na seleção, não só pela qualidade que ele tem, como também por toda a experiência que ele carrega consigo, vamos dizer assim. E dando continuidade à resposta, e as suas perguntas também vieram nesse sentido, a ausência de Malembane dá-se simplesmente porque, infelizmente, ele está doente. Quanto às perspectivas para o duplo confronto com os Camarões, Gonçalves disse o seguinte: temos que ser honestos. Camarões é uma equipa mais poderosa que Moçambique. Tem mais argumentos e basta ver pelos os jogadores que normalmente compõem esta equipa onde é que jogam, em que países jogam, em que clubes jogam, qual é o nível das ligas que esses clubes participam. Naturalmente, apesar da pandemia, os seus jogadores estão com outro ritmo competitivo, para não falar já da qualidade da sua equipa. Contudo, nós temos um grupo muito forte, tem um espírito de equipa fundamental para estes jogos. O espírito de equipa desta equipa, da nossa equipa, é muito forte e isso vai naturalmente ajudar-nos a bater-nos e a utilizar as armas que temos. Moçambique tem 2 jogos agendados contra os Camarões, sendo que o primeiro será realizado em Doula, a 12 de novembro, e o segundo terá lugar no Estádio Nacional do Zimpeto, a 16 de novembro. O atual número 1 da Federação Moçambicana de Voleibol, Khalid Kassamo, foi eleito presidente da Confederação Africana de Voleibol ao nível da Zona 6, após um ato eleitoral em que acabou por ser candidato único após a desistência do concorrente do Botsuana.
Khalid Kassamo foi eleito por aclamação e já tem identificados os projetos a desenvolver como timoneiro do voleibol da Zona 6. Kassamo pretende organizar um tour de voleibol de praia regional e apostar na massificação do voleibol de formação. Primeiro, organizarmos um tour regional de voleibol de praia. Portanto, este é o primeiro desafio que vamos avançar. E segundo, promover as camadas de formação. O ainda presidente da Federação Moçambicana de Voleibol não vai acumular funções, pois o seu mandato na FMV está no fim, devendo ocorrer eleições no organismo em janeiro do próximo ano. Este é o meu último mandato na Federação Moçambicana de Vôlei. Em janeiro nós vamos organizar as eleições e um novo corpo diretivo vai tomar conta da Federação Moçambicana de Vôlei. Mas independentemente disso, mesmo que não estivesse, se não estivesse no último mandato e pudesse continuar, os estatutos da zona e os estatutos da África permitem que um presidente de uma federação seja também presidente, acumule e também seja presidente da zona. Fazem parte da Zona 6 países como Moçambique, Angola, África do Sul, Botsuana, Malawi, Ilhas Comores, Lesoto, Madagascar, Namíbia, Seychelles, Zâmbia, Zimbábue e Eswatini. Muito bem, estas foram as notícias que nós escolhemos para fazermos aqui uma resenha daquilo que é a atualidade desportiva nacional. Voltamos então para este nosso espaço de análise e de debate com Egídio Plácido. Egídio, obrigado uma vez mais, boa noite por ter acedido ao convite de vir aqui ao programa Lance 442. Estamos aqui para abordar os principais temas que marcam a atualidade desportiva. Vamos olhar para o futebol e particularmente para esta questão da incerteza do arranque do Moçambola. Já lá vão 10 meses deste ano, dos quais 7 sem competição e não se vislumbra uma data para o início desta competição. Como é que olha para isto? Bom, boa noite, Júnior. Boa noite também ao estimado telespectador da TV. Mais do que isso, temos uma época inteira tivemos uma época inteira sem Moçambola. Houve, de alguma forma, algumas expectativas por parte dos clubes, também das pessoas que gostam também de futebol, de que a época de 2020 teríamos Moçambola, mas por razões que isto não está no controle de todos nós e também está no controle das pessoas que geram o desporto, relacionado claramente com a saúde, não houve condições efetivas para que o ano 2020 tivéssemos Moçambola. A época este ano vai iniciar um pouco mais cedo, a época 2020-2021, e mesmo assim ainda não há datas para o arranque da próxima, neste caso do próximo Moçambola, e também está dependente de várias formas. Há quem diga, a própria Liga Moçambicana de Futebol, parte do presidente, há esta expectativa de que Moçambola venha a arrancar nos finais mais ou menos de novembro, mas ainda há muitas dúvidas quanto a isso, se efetivamente o Moçambola vai arrancar, porque primeiro precisamos da autorização do chefe de Estado para que se volte a competições, há esta autorização desde dia 15 de setembro para se voltar aos treinos, agora falta a autorização para que se volte às competições. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto tem a ver também com a necessidade da realização da Assembleia Geral da Liga Moçambicana de Futebol e o respectivo sorteio para... Muito bem. Egídio, tu tocas aqui em pontos importantes. Talvez ouvirmos aqui o presidente da Liga Moçambicana de Futebol, que responde a estas questões em torno da organização do Moçambola e da perspectiva de realizar essa prova em breve. Vamos ouvir aqui o presidente da Liga Moçambicana de Futebol. Sr. Presidente da Liga, nesta altura, já estamos no 10º mês do ano, quais são as perspectivas que se abrem em relação ao Moçambola? Administrativo que temos que fazer, primeiro, por causa da redução do número de clubes, que passamos a ter 11 clubes, e depois isto tem uma implicação porque reduzimos o número de jogos. Desportivamente, penso que não estamos bem, porque já nos queixávamos de falta de jogos, fora de questões da pandemia da Covid-19. É preciso recordar que, ao reduzir o número de clubes,
estamos a reduzir a nossa capacidade de ter jogadores com maior número de jogo nos seus pés. E também uma alteração em termos da nossa programação, das nossas atividades, o que implica que administrativamente temos que preparar, ou estamos a preparar, a nossa Assembleia Geral, que vai culminar também com o sorteio. Na Assembleia Geral, nós vamos apresentar aquilo que será a nossa proposta do arranque do Campeonato Nacional, tendo em conta esta época que termina 31 de julho. Portanto, fazendo as contas, 110 jornadas, jogos que vamos ter, significa que temos que realizar isso no mínimo em 7 meses. Então, significa que temos que começar mesmo quanto antes, considerando que o calendário futebolístico a ser aprovado na Assembleia Geral da Federação Moçambicana de Futebol ou pela direção da Federação Moçambicana de Futebol, ele vai trazer consigo algumas obrigações da Seleção Nacional. Então, não podemos olhar para o novembro e julho só para Moçambola. Portanto, teremos aí datas FIFA, eventualmente, penso que sim, também teremos datas para os Jogos da Taça de Moçambique, que é uma competição sobre a égide da Federação Moçambicana de Futebol. Então, há uma série de atos administrativos de reorganização para podermos cumprir com aquilo que é o novo calendário. Quer dizer, não se abre espaço aqui no sentido de outros clubes que não sejam estes que foram escolhidos possam participar neste Moçambola? Não, a resposta diretamente é não, porque para a participação no Moçambola há critérios. O primeiro critério é o critério desportivo, ganhar o direito de participar no Moçambola, no campo. Portanto, é um critério desportivo, em que há subida e descida de clubes. Desceram 5 clubes e subiram 3 clubes. Depois há uma fase do outro critério, que é o critério administrativo, digamos assim, que tem a ver com o pró-licenciamento. Então, independentemente de os clubes que ganharam o direito desportivamente, estão lá, mas não conseguiram o requisito administrativo. Os outros clubes que estão fora ou eventualmente estejam licenciados, eu tenho dúvidas se de fato a licença lhes confere aquilo que são os requisitos para participar no Moçambola, isto é a parte, mas aquilo que é a informação que eu tenho é que, e olhando para aquilo que são os critérios para a participação nos campeonatos provinciais, porque todos os clubes têm que se licenciar, os clubes têm a licença, é a licença de acordo com os critérios de participação no campeonato provincial. Eventualmente, se um desses clubes tiver a licença conforme conforme os requisitos para a participação no Moçambola, tudo bem, é muito bom porque isto mostra a organização do próprio clube. Mas ele não ganha o direito de participar no Moçambola por falta do critério desportivo, que é o critério fundamental para participar no Moçambola. Portanto, nesta época que se abre agora em novembro, a nossa posição como Liga Moçambicana de Futebol é trabalhar com aqueles clubes que ganharam o direito de participar no Moçambola, desportivamente, e aqueles que estão devidamente licenciados. No futuro, provavelmente, vai ter que se pensar como é que vai se compensar, porque este é um processo, vai ser um ciclo, não é? Tivemos este primeiro ciclo, depois no próximo ano vamos ter, portanto, clubes, o primeiro critério, o desportivo, depois o critério do licenciamento. Vamos supor que no próximo ano, algum desses clubes que ganharam direito desportivamente não consegue alcançar os requisitos do licenciamento. Então, penso que o próprio regulamento já diz o que deve ser feito em termos de repescagem dos outros clubes.
mas é preciso que também se defina em regulamento próprio, ou regulamento de competições da Liga ou da Federação, como é que depois como é que se preenche, portanto, no caso de existirem clubes que ganharam direito, mas não conseguem atingir os requisitos do licenciamento. Como é que nós vamos buscar os outros clubes para poderem fechar? No próprio regulamento há um artigo que fala disso, mas é preciso, na minha perspectiva, é preciso que haja uma clareza de como é que isso depois é tratado. Será que os outros clubes, porque vamos ter 3 zonas, não é? Portanto, sobem 3 clubes, quem ganha o direito através da zona sul, centro e norte. Okay? E os outros, para preencher, como é que isto poderá ser feito? Vamos pegar os que ficaram em segundo lugar. Se for um clube, será que pode haver aqui uma pequena competição para poder se preencher esta vaga? Então, é preciso que haja clareza para as próximas épocas. Em relação a esta época, eu penso que a nossa posição é que não há condições desportivas. Muito bem, esta foi a primeira parte desta entrevista de Ananias Coan, uma primeira parte em que essencialmente ele fala daquilo que serão os passos que serão seguidos pela Liga Moçambicana de Futebol em relação ao Moçambola. Bem dizia aqui o Egídio que uma das primeiras coisas que tem que acontecer é a Liga Moçambicana de Futebol organizar uma Assembleia Geral de Clubes. Mas esta Assembleia também ainda não tem datas. Como é que olha para isso? Sim, Júnior. De facto, há várias questões por resolver. Primeiro, estamos a sair deste imbróglio todo relativamente à questão de licenciamento que levou, neste caso, à aprovação de três clubes, o Desportivo de Maputo, o Teste África de Chimoio e também o Comando de Chinavan. E a partir daí, os 14 clubes que tinham direito de participar numa primeira instância nesta Assembleia Geral, pelo menos 3 não deverão participar dessa Assembleia Geral porque não são, sob o ponto de vista administrativo, não são elegíveis para participar do próximo Moçambola. Portanto, logo a priori há esta questão de perceber como é que esta Assembleia Geral vai decorrer com menos 3 das equipas que deviam estar lá. Mas, acima de tudo, também levantam-nos aqui algumas questões, se calhar sejam um pouco mais de fundo, porque se formos a perceber, aquilo que era a ideia da Liga Moçambicana de Futebol é que, a partir do Moçambola 2021, no caso do próximo Moçambola, devia ter 12 equipas, no âmbito da redução das equipas, para suportar aquilo que eram os encargos da própria prova. Portanto, a Liga Moçambicana aqui, vamos dizer que tem alguma vantagem do ponto de vista de gestão financeira, porque terá que pagar menos aquilo que tinha inicialmente planificado. Já temos o facto de 2020 não ter tido Moçambola, e o próximo Moçambola vai ter 11 equipas, e aí chama-se a atenção o presidente nesta entrevista que dá algumas explicações, mas precisa explicar mais. É preciso as pessoas perceber, se temos 11 equipas, como é que o calendário vai ser desenhado? Quando é que vai iniciar efetivamente o Moçambola? Claro que isso não depende só dele, depende do presidente, como eu disse no princípio, mas também da própria Federação Moçambicana de Futebol, que é dono do Moçambola, nesse caso adjudica a Liga Moçambicana de Futebol. Portanto, há várias questões de fundo aqui a resolver antes de ir à Assembleia Geral, porque é preciso ir a essa Assembleia Geral com documentos para serem aprovados. Mas que documentos são esses que vão ser aprovados? Muito bem. Exídio, aqui há 2 questões que se colocam. Primeiro, para formalizar todas estas alterações, é preciso que todas estas decisões passem pelo crivo da Assembleia Geral, tanto da Federação Moçambicana de Futebol como da Liga Moçambicana de Futebol. Primeiro, começamos com a Federação Moçambicana de Futebol, que tinham uma Assembleia Geral agendada para novembro. Primeiro foi adiada, passou-se para novembro, e a indicação que se tem agora é de que essa mesma Assembleia é capaz de não acontecer a 7 de novembro, ou eventualmente está-se a estudar uma outra data e poderá acontecer via online. Como é que olha para essas implicações caso não ocorra a Assembleia Geral da Federação Moçambicana de Futebol naquela data, uma Assembleia que deve aprovar uma alteração da época que já foi anunciada pela Federação? Sim, esta Assembleia Geral da Federação Moçambicana de Futebol, vamos a ver, é fulcral, é o mais importante para que tenhamos a época. A época passada, apesar de não ter sido disputado todas as competições que estavam programadas, só tivemos torneios de abertura, que nem os campeonatos provinciais da primeira divisão, que nem chegaram ao fim,
e tudo foi interrompido a partir daí. Agora, é necessário que a Federação venha nesta Assembleia Geral que se pense que tem que acontecer, é preciso que venha a definir o que é que vai ser a época desportiva. Júnior faz menção aqui à necessidade da definição da mudança da época desportiva. Aqui é uma questão de fundo que temos que perceber, essa é a minha interpretação, porque na verdade não é a mudança da época desportiva. Em todos os anos a época inicia num ano e termina no outro. Se calhar aqui é a mudança da duração das competições desportivas. Porque o que vinha acontecendo é que as épocas desportivas, as competições desportivas decorriam num ano civil. Agora há esta ideia de as competições desportivas começar num ano e terminar no outro. Mas a época desportiva de 2019, a passada era 2019-2020. Iniciou em dezembro do ano passado e terminava em outubro, mais ou menos outubro do presente ano. Portanto, sempre foi de 2 anos. As competições é que tinham essa diferença. Agora, é preciso que a Federação também venha explicar qual será a implicação, isso em Assembleia Geral, claro, qual será a implicação do início de competições num ano para terminar no outro, porque nós estamos a olhar para a Moçambola, mas o desporto em Moçambique não é apenas o Moçambola. Para além de Moçambola, temos os campeonatos provinciais, que são muito importantes, teremos também a fase do apuramento para o próprio Moçambola, mas também a Taça de Moçambique. Como é que tudo isso será mecanizado? Só a Federação Moçambicana de Futebol, em Assembleia Geral, poderá vir nos explicar. E mais, num cenário em que nós estamos numa pandemia, a pandemia existe e vai permanecer, se calhar, nos próximos anos. Como é que a Federação Moçambicana de Futebol pensa em preparar a época desportiva para acomodar as questões que têm que ver com a pandemia? Não podemos entrar aqui em situações digamos, emocionais, porque teremos muitos casos no desporto. Não podemos nunca esquecer disso. Como é que a própria Federação vai se organizar? É verdade que existe o protocolo que está distribuído pelos clubes, infelizmente, apenas nos grandes clubes. Será que este protocolo é de conhecimento também das equipas que estarão nos campeonatos provinciais? Como é que será mecanizada toda esta operação? Portanto, há várias questões ainda que ficaram pendentes por ser resolvido. E há questões que não basta a direção da Federação Moçambicana de Futebol não ter competências para o fazer, por exemplo. Aliás, todas essas decisões têm que passar pelo crivo da Assembleia Geral, ou seja, os 11 presidentes das associações provinciais devem decidir sobre este assunto. Esse assunto também que deveria até começar uma discussão na base, ou seja, os clubes que são aqueles que movimentam deviam discutir estes documentos junto das associações e depois subiria para a própria federação. A não acontecer estas discussões, que risco é que se corre? O grande risco que se corre em tudo isto é que acaba-se tomando decisões que se calhar não refletem aquilo que é a verdade, a verdadeira situação dos nossos clubes. Porque eu não consigo ver os campeonatos provinciais, por exemplo, a ocorrer da forma como vinham ocorrendo nos anos anteriores. Já tínhamos dificuldades enormes nos campeonatos provinciais. Será que os clubes pequenos vão conseguir seguir o protocolo sanitário? Vão conseguir, por exemplo, testar seus atletas? Portanto, tinham dificuldade até de comprar chuteira. Será que vão ter essas possibilidades? Portanto, há várias questões ainda por resolver e a Assembleia Geral, a não começar pela base, discutir como é que esses pequenos clubes estão organizados para ir ao Moçambola, vai ser muito, muito mal. Aliás, os 11 presidentes das Assembleias Provinciais, temos que saber que são portadores de uma mensagem dos seus associados. Os seus associados são os clubes. Portanto, não haver uma reunião ao nível das associações provinciais, uma concertação ao nível das associações provinciais, significa que as associações, o presidente da associação, se calhar, e a Assembleia Geral, ou o secretário-geral, desculpe, ou a própria associação, vai trazer aquilo que é o sentimento da associação e não aquilo que é o sentimento dos clubes. Voltando ao Moçambola, que é o principal tema aqui da análise, esta incerteza da disputa do Moçambola, o presidente da Liga coloca a hipótese de se realizar o Moçambola em finais de novembro e inícios de dezembro. O que eu noto aqui é que há um afastar cada vez mais da data da realização do Moçambola para o final do ano. Como é que olha para isto? Bom, dificilmente teremos Moçambola este ano. Eu acho que é a partir daí que nós temos que começar a pensar, porque as datas começam a apertar e não acontece nada efetivo. Alguns clubes só agora é que começam com os treinos, ainda não estão, do ponto de vista da condição física, não estão preparados para o Moçambola.
há alguns clubes que já aventam a possibilidade de pressionar a própria Liga Moçambicana ou a Federação Moçambicana de Futebol para que antes de se chegar ao Moçambola haja uma espécie de um torneio de abertura, para a preparação das próprias equipas para que entre no Moçambola com algum ritmo. Portanto, é bem possível que este ano não tenhamos o Moçambola. Será muito triste, porque há expectativa das pessoas, há contratos que foram firmados entre os clubes e os jogadores, como é que toda a situação fica? Portanto, é preciso que haja um pouco de serenidade, da mesma forma que as outras áreas sociais abriram, é preciso também que se veja também o desporto, o que é possível fazer. Mas é uma coisa que eu sempre tenho dito, até já disse aqui neste programa em outras ocasiões, é que não há nada mais precioso que a saúde. Não havendo condições efetivas de segurança para o artista principal, que é o atleta, então não vale a pena irmos ao jogo. Isto numa altura em que o país tem uma tendência crescente no que diz respeito ao número de casos deste novo coronavírus. Sim, o país e o mundo, estamos a ver, estamos numa segunda vaga da infecção por coronavírus. Não é só Moçambique, em todo o mundo é assim, mas felizmente também os números relativamente às pessoas recuperadas também vai crescendo. O mais importante é que o protocolo sanitário que foi desenhado e que está na posse de todos os clubes do Moçambola, principalmente do Moçambola, é preciso ser cumprido à risca. Enquanto não existir condições efetivas para que haja competição desportiva, estamos com fome todos da bola, mas enquanto não houver condições não vale a pena expor pessoas, como dizia também o secretário de Estado, nesse caso do desporto, dizia, o desporto não pode ser o veículo que aumenta o número de pessoas infectadas por coronavírus. Portanto, vamos esperar que haja condições, primeiro que os clubes também consigam condições mínimas para garantir com que seus atletas não tenham situação de infecções por novo coronavírus, nesse caso pela Covid-19. E também vamos esperar que o Presidente da República também dê a sua decisão final, porque sem esta decisão final não será possível competir. Nós podemos estar aqui, os clubes podem estar aqui a marcar datas, no princípio já ouvimos datas que era de setembro, alguns marcaram datas para outubro, outros marcaram datas para novembro, mas todas essas datas são mais ou menos como se fosse uma ilusão que está-se a criar no mundo desportivo, porque até o momento, a verdade é esta, até o momento não existe nenhuma autorização para que se volte ao futebol e dificilmente este ano poderemos ter Moçambola. Muito bem, Plácido, são estes primeiros tópicos de análise aqui em relação a esta incerteza quanto à disputa do Moçambola. Ouvimos aqui neste espaço o presidente da Liga Moçambicana de Futebol, Ananias Coana, também a dar aquilo que são as linhas com que a LMF, a Liga Moçambicana de Futebol, está a lidar com este assunto. Nós agora vamos a um brevíssimo intervalo, voltaremos dentro de instantes para continuarmos a analisar este tema. Até já. Estamos de volta aqui ao Lance 442, como sabe, todas as segundas-feiras, a esta hora, cá estamos nós para um tema de análise. Hoje não fugimos da regra, temos aqui um tema que é relativo a esta incerteza quanto ao arranque do Moçambola. Vimos na primeira parte de cá uma perspectiva para que este Moçambola possa decorrer entre os meses de novembro, final de novembro e início de dezembro, mas está tudo dependente da autorização que deverá vir do governo moçambicano, do Departamento do Presidente da República, que deverá então dar esta autorização para que o desporto possa regressar, as competições possam regressar. Por ora, não existe essa autorização, existe essa incerteza quanto à disputa do Moçambola. Nas últimas semanas, o tema que esteve em voga está relacionado com o licenciamento de clubes. E é nesse âmbito que 3 clubes foram então excluídos deste processo ou então não receberam aquilo que é a licença que os habilita a participar nesta prova. Desportivo de Maputo, Teste África de Chimoio e Incomate de Chinavan são os 3 clubes que estão fora do Moçambola. Plácido, a indicação é de que o Moçambola vai decorrer com 11 participantes na sequência destas decisões do licenciamento. Como é que olha para esta decisão? Bom, esta decisão é muito dura, é um revés, acima de tudo, para aquilo que eram as expectativas das pessoas.
Mas também temos que ver o outro lado, se calhar, que é positivo deste tipo de decisão. É preciso, de alguma forma, começarmos a organizar o nosso desporto. E, às vezes, quando há organização de desporto, há sacrifícios. Mas os sacrifícios também têm que ser feitos com critério. Tem que ser estabelecidos critérios que são conhecidos por todos. Portanto, a primeira indicação que eu digo é esta: é muito mau não ter desportivo, não ter teste África de testemunho, não ter ICOMAT por questões administrativas. Não são meramente desportivos, porque desportivamente eles estão qualificados para estar no Moçambola, mas por questão desportiva não podem estar lá. Isso belisca um pouco para aquilo que é o nosso desporto. Agora, o licenciamento é necessário porque não só vem beneficiar o clube em si, mas acima de tudo beneficia os atletas, porque quando o clube está licenciado, parte-se do princípio que há conjunto de garantias que o atleta, pelo menos, pode acabar um ano sem problemas. Dos salários. Que é o básico. Que é o básico, exatamente. E também há uma facilidade, até os próprios clubes têm uma facilidade até de ter outro tipo de financiamento para as instituições um pouco mais, que exigem um pouco mais exigentes, porque faz-se saber que o clube tem presidente, está no sítio X, tem sede, tem este e tem aquele patrimônio, sabe qual é a condição real dos nossos clubes. Alguns dos nossos clubes, infelizmente, nem têm conta bancária. Portanto, como é que nós vamos ter um clube de alta competição que não tem uma conta bancária? Isso é muito grave. Portanto, há um conjunto de situações que o licenciamento vem, de certa forma, limar e possamos ter um futebol que se aproxima do futebol profissional. Não estou a dizer que vamos ter para já o futebol profissional, porque me parece que o profissionalismo no nosso futebol ainda não está lá, mas pode chegar. Portanto, há muito trabalho que tem que ser feito e esta decisão que foi tomada pela Liga Moçambicana, pela Federação Moçambicana de Futebol, para a Comissão de Licenciamento, tem sua importância, primeiro porque visa organizar os nossos clubes. Exato. É muito mau no sentido de há clubes que todos nós gostaríamos de ver, mas vão ser excluídos por questões administrativas. Uma das questões que o presidente da Liga Moçambicana de Futebol, quando analisava esta questão do Moçambola ser disputado por 11 clubes, estava relacionado com a competitividade. Logo à partida, reduz o número de jogos, o que pressupõe a redução da competitividade. Como é que olha para este prisma? Bom, eu não olho... A competitividade, para mim, não está relacionada com o número das equipas. Se calhar está relacionado, com a qualidade dos plantéis que nós temos. Até podemos ter 20 clubes, ter mais jogos, mas não haver, efetivamente, uma competitividade como tal. No entanto, tendo mais números de clubes a militar no Moçambola, significa que há um critério que está até na lei de desporto, que está sendo debatido, que é a questão de massificação da prática desportiva. Ou seja, teremos mais gente a jogar futebol, pelo menos na competição principal no nosso país. Portanto, partindo por aí, é uma desvantagem que vamos ter. A outra questão de fundo que temos que ter em conta é que teríamos mais província ou mais distrito deste país que teriam uma equipa no Moçambola, mais moçambicanos teriam oportunidade de assistir o Moçambola. Caso concreto, o distrito da Manhissa, posto administrativo de Chinavan, tinha uma equipa num distrito, isso é muito importante. Estamos a falar da cidade de Chimoio, que tinha uma equipa no Moçambola, portanto, seria mais um destino, do ponto de vista da unidade nacional que todos nós queremos. E mais, sabemos todos nós que o futebol também é oportunidade de negócio. Aquelas senhoras que estão aí nos finais de semana a vender amendoim vão perder uma renda, porque o Moçambola não vai estar lá no seu local. Portanto, nesse aspecto, olhando aspectos sociais, claramente que o Moçambola sai mesmo a perder. E mais, atenção, que estamos a falar de 11 equipas que pode vir a não ser 11. Há algumas equipas que entraram em acordos, que esses acordos têm duração apenas de 3 meses. Portanto, não conseguindo provar o que está lá nos acordos que eles firmaram com algumas instituições, significa que esses clubes correm de ser retirados desta licença que têm. E como é que olha para essa situação em que mesmo estes 11 que estão lá podem ver as licenças retiradas? Qual é o caminho que o futebol está a trilhar, olhando para essa situação? O caminho é muito perigoso. É muito perigoso porque, se calhar, estamos aqui a perder aquilo que é a essência do próprio futebol, que é a socialização. Essa que é a essência do futebol. É verdade que é uma indústria que faz muito dinheiro e também temos que acompanhar a indústria, porque para poder aumentar também... Acompanhar a indústria precisa estar organizado. Ser aqueles critérios todos. Aqui o que se chama a atenção, se calhar, é que as pessoas que fazem gestão desportiva começam a repensar o que querem
do desporto no geral. Estamos a falar de futebol hoje, mas amanhã pode-se falar de licenciamento em outras modalidades. Como é que vai ser? Se no futebol, onde é que se gasta mais dinheiro? Eu não falo de investimento, porque no desporto em concreto, quem investe significa que era um retorno. Não sei se há algum retorno que se tira do nosso desporto. Eu prefiro falar daquilo que se gasta no nosso futebol. Não sei se os que gastam hoje no nosso futebol, amanhã estarão dispostos também a gastar o mesmo para as modalidades, quando for, nesse caso, exigido também um dia o licenciamento nessas modalidades. Portanto, há um caminho muito perigoso que estamos a tomar, mas este caminho é possível tomar. Requer um comprometimento por parte dos dirigentes desportivos. E mais, estas licenças têm validade de 1 ano. Há quem daqui a 1 ano pode não estar em condições de manter as condições em que estava este ano, pode não conseguir mais pagar o INSS, pode ter problema de salário com os seus atletas. Significa que na época seguinte não poderá estar no Moçambique. Portanto, anualmente estaremos numa situação de incertezas relativamente aos clubes que vão estar no Moçambique, se de facto vão reunir condições necessárias para a sua participação. Portanto, este licenciamento é uma educação, é necessário, mas também é um desafio permanente que se coloca às nossas instituições desportivas. Muito bem, é um desafio e há que essas instituições desportivas abordarem com outra seriedade essa questão do licenciamento. Plácido, este, como dissemos, é um ano atípico para o desporto e para toda a vida no seu todo, tanto no ramo econômico, social. A pandemia da Covid-19 acabou tendo um impacto severo. Olhando para este prisma, acha que os patrocinadores deste Moçambola ainda estarão capacitados para honrarem com aquilo que foi o seu compromisso no início do ano para continuarem a apoiar este Moçambola? É complicado, porque é verdade que este ano normalmente estávamos a usufruir daquilo que foi o exercício econômico de 2019. Os benefícios aparecem sempre no ano seguinte, que será o ano 2020. Portanto, mas para o próximo ano é muito complicado, porque algumas empresas que são patrocinadoras da própria Liga estão em dificuldades, lógico, porque não estão a produzir durante o ano ou reduziram a sua capacidade de produção. No entanto, é preciso também salvaguardar a prática desportiva. É preciso que essas empresas entendam que o desporto também é importante, tal como a escola também é importante. O desporto também é importante e que apoie a Liga Moçambicana de Futebol e continue a canalizar, o pouco que consegue canalizar, continua a canalizar para que possamos a continuar a ter desporto. Aliás, aqui também chama-se a atenção a algumas entidades, estamos a falar de multinacionais que temos neste país e que em algumas partes do mundo até patrocinam o desporto, mas cá internamente ainda não mostraram nenhuma, pelo menos de forma direta, ainda não mostraram. Era necessário fazer um trabalho junto a elas no sentido de convidá-las a participar no desporto. As grandes multinacionais que operam em todo este país. Muito bem. Plácido, falou aqui desta participação das empresas no apoio ao desporto. É necessário convidar essas empresas, mas também é preciso que o desporto esteja devidamente organizado para que possa merecer a confiança destas empresas. O ponto de partida é este, o licenciamento, porque eu não quero acreditar que há alguém que queira associar a sua marca a um produto que não tem credibilidade. Claro que ninguém quer meter a sua marca lá, portanto, se os clubes de facto levar a sério esta questão do licenciamento, aliás, Júnior, também nós temos que recordar às pessoas, principalmente aos telespectadores, que este licenciamento que estamos a falar já vem de longa data. Vem de longa data, mas não é o genuíno. Este até está muito simplificado. Aqui houve uma espécie de, vamos lá dizer, de relaxamento daquilo que é necessário para um efetivo licenciamento, aquilo que é exigível pela CAF ou pela FIFA. Portanto, há um nosso meio, o que está-se a fazer neste momento é aquilo que é básico, aquilo que não pode faltar num clube. No dia em que a CAF e a FIFA vão colocar mão pesada para o nosso país e começar a exigir os critérios um pouco mais apertados, se calhar aí teremos muitas dificuldades. Aliás, temos que recordar às pessoas também que a CAF acaba também de lançar um concurso público para a seleção de um concurso público internacional, caso concreto,
para a seleção de uma entidade que vai fazer, que de forma aleatória vai andar de federação em federação em todos os países, de todos os 50, são 54 federações. Fazer a auditoria do processo de licenciamento. Do licenciamento. Portanto, se o país, aí está a responsabilidade que a Federação Moçambicana de Futebol tem. Porque se a Federação deixou escapar de forma grosseira, nestes itens que estamos a falar dele, o básico, algum clube beneficiou-se de forma fraudulenta, vamos ficar a saber. Porque haverá uma auditoria externa que há de vir dizer que, olha, Moçambique pecou neste e aquele aspecto. E aí há sanções para a própria Federação Moçambicana de Futebol. E o mais grave ainda é que podemos ter uma situação de os nossos campeões nacionais não ser reconhecidos. Portanto, há aqui também muita cautela relativamente a todos estes aspectos que têm que ver com a organização, como diz Júnior. Porque se nós tivermos todas essas questões de organização, o licenciamento dos clubes, é muito mais fácil ir ter como entidade, olha, o nosso campeonato de cor daquela forma vai iniciar no dia X e vai terminar no dia Y. Ou seja, as pessoas têm tempo suficiente para fazer o seu plano de negócio, submeter e a partir daí é possível ter alguns financiamentos. Mas enquanto continuamos nas incertezas de nunca sabermos, isso já vem há muitos anos, nunca sabemos quando é que Moçambola arranca. E muitas vezes nem sabemos quando é que termina, porque o nosso próprio calendário desportivo, às vezes no meio do ano, sofre algumas mutações, há algumas alterações de última hora que acaba baralhando tudo. E como é que as pessoas vão patrocinar um produto como este? Claramente que deixa confuso a qualquer um que queira lá meter seu dinheiro. Estamos a falar de financiamento a este campeonato moçambicano, que é o Moçambola. Em outras paragens, vou tomar aqui um exemplo de Angola, por conta destas situações da pandemia da Covid-19, houve um patrocinador que saiu, disse que não estava capacitado e o governo reagiu logo a seguir, indicando 3 empresas para patrocinarem o Girabola em 2,5 milhões de euros. Como é que olha para esta intervenção do governo? Se bem que aqui em Moçambique já há essa intervenção do governo no apoio ao Moçambola. Bem, são realidades diferentes. Se formos a ver, Júnior, a maioria das empresas públicas, em Angola são empresas públicas que vão financiar os 2,5 milhões de dólares. A maioria das nossas empresas públicas aqui em Moçambique são tecnicamente falidas. Portanto, não vejo as nossas empresas públicas a tirarem tanto dinheiro para viabilizar Moçambola nesses moldes em que Angola... Mas seria muito bom, porque no final do dia quem fica a ganhar é o país. Há de ver que a maioria, um país pequeno, por exemplo, como Portugal, é tentar perceber quanto é que Portugal ganha de divisa por causa de venda de jogadores, que os clubes fazem, as vendas que os clubes fazem, porque algum dinheiro fica para o Estado, claramente paga-se imposto. Sim. Portanto, também, o desporto também é um meio que podia-se usar também para ganhar algum... Até para o turismo, tendo em conta que organizam várias competições. Exatamente, então. Financiando o desporto a partir das empresas públicas, pena que as nossas empresas públicas já não são tão robustas como era por outras razões que não nos interessa aqui discutir, já não têm capacidade financeira suficiente para financiar da forma como se faz em Angola. Mas é possível, no meio das nossas dificuldades, também restar algum dinheiro para financiar o Moçambola, se assim for possível. Aliás, no nosso caso em concreto, as equipas até são poucas, são apenas 11 clubes, portanto, a gestão em si há menos jornadas, são quase menos 6 jornadas. E esses 11 clubes, até quem diz em jeito de gozo, que são a maioria, esses 11 que estão ali, até já tem apoio do próprio Estado. Estamos a falar dos ferroviários, estamos a falar aqui da UDS, União Desportiva de Zongo, tem apoio direto, de alguma forma acaba tendo apoio direto por entidades ligadas ao Estado, de empresas públicas ou empresas com ligação. Por essa via podemos considerar que já há uma participação grande do Estado. Uma participação do Estado, portanto. Também é uma questão que os que reclamam isso têm alguma razão, porque não se pode permitir que alguns tenham esse patrocínio do Estado e os outros não tenham. Portanto, aqui, logo a priori, a questão de competitiva, a verdade esportiva. A partir daí, já não vamos falar da verdade esportiva, porque há um desequilíbrio econômico. A potência que tem, por exemplo, um ferroviário, não vai me dizer que é o mesmo que Teste África tem, é o mesmo que o desportivo tem.
o que Costa do Sol pode dar, o que a UDS pode dar, o que a NH pode dar. Não é o mesmo que clubes que não têm esse clube como a Liga Desportiva de Maputo podem dar, que depende do bolso de certas pessoas. Portanto, é preciso também começar a repensar por aí. Aliás, a própria organização de clubes que a FIFA exige, a questão de participação estadual em clubes de futebol é uma questão que aos poucos está sendo eliminada em toda a parte do mundo. Portanto, também vai chegar no nosso país em que o Estado não pode participar, nesse caso, financiar certos clubes de futebol, porque a verdade esportiva logo a pior é colocada em causa. Olha, se um desportivo de Maputo que não tem patrocinador nenhum, como é que vai competir com um ferroviário que tem os caminhos de ferro à frente, que mete lá dinheiro, que Costa do Sol, que tem a cidade de Moçambique, que é uma empresa pública, uma empresa do Estado, participada pelo Estado, e que mete dinheiro num clube de futebol. Logo, a priori aqui coloca-se em questão a questão da parcialidade. Onde é que estamos? Então, se é dinheiro, então vamos dar para todos os clubes. Muito bem. Plácido, estamos a falar aqui do Moçambola. Esta incerteza quanto à data do arranque desta prova é um facto que tem impacto não só para a própria prova, mas também para aquilo que é para a representação de Moçambique além fronteira. Começamos a olhar para a situação dos clubes, depois vamos para as seleções. Os clubes moçambicanos que estão inscritos nas Afortaças correm sérios riscos de começar a participação nessa prova sem que a competição interna tenha começado. Bom, Júnior, esta é uma questão muito sensível, acima de tudo, porque primeiro é preciso também garantirmos o prestígio do país, mas também temos que ver a questão desportiva e a questão financeira, porque, sinceramente, há Fortaças deste ano, os clubes moçambicanos vão com a mínima chance possível de passar para a fase seguinte, por razões óbvias. Ano inteiro parado, não tem nenhum ritmo, tanto Costa do Sol, assim como a União Esportiva de Songo, não estão a competir desde março. Isso é muito complicado. Treinar e jogar são coisas completamente diferentes. Portanto, aquilo que seria sensato é que as equipas moçambicanas, esta é a minha ideia, é que as equipas moçambicanas não pudessem ir nessas aventuras. Mas tomando em consideração, por que não vão essas aventuras? Desculpa só explicar esta parte. Porque a primeira fase desses competições africanas gasta-se muito dinheiro. É o dinheiro que os clubes podiam investir nos seus plantéis ou nas suas infraestruturas desportivas. Estamos a dizer que em Maputo apenas temos um campo que possivelmente possa vir ser... Aliás, no país todo. No país todo. Sim. Só tem um campo de futebol. Portanto, a União Desportiva de Songo, como Costa do Sol, inscreveram naquele campo que está inscrito condicionalmente. Condicionalmente. Portanto, e esse dinheiro todo que vamos gastar, se calhar podíamos aplicar na reabilitação de um outro campo de futebol. Passamos a ter pelo menos 2 campos em 2 regiões do país que se possa jogar futebol ao nível internacional. As pessoas às vezes questionam por que jogos até de sub-17 só se joga em Maputo. Por que não há jogos das seleções nacionais em Lixinga, em Nampula? Olha, não é bem assim. É preciso que haja condições mínimas exigidas pelas organizações nesse caso, pelas entidades que organizam esses jogos. Mas como eu dizia, esse dinheiro que os clubes moçambicanos vão perder nesta primeira fase, vão gastar acima de tudo. Oxalá consigam passar, por exemplo, o Costa do Sol consiga entrar na Liga dos Campeões, porque a partir daí já ganha dinheiro, há um retorno do esforço. Mas a primeira fase os clubes têm que investir, portanto, partindo de questões financeiras e nesse sentido, pelo facto de não ter competido desde que não joga, o Costa do Sol não joga desde março, por aí, até hoje, significa que o clube não tem nenhum ritmo. É verdade que há de vir alguém, não estamos preparados para ir, tudo bem. Estamos com fome da bola, sempre vamos dizer que estamos preparados. Mas, por outro lado, é preciso também garantir o prestígio do país. Costa do Sol, já no passado, época passada, não é esta, 2020, a outra época, não foi às competições africanas porque queria se organizar. Agora, perdemos vagas que nós tínhamos, porque podíamos ter 4 vagas nas competições africanas, ficamos com 2. Portanto, vamos perdendo as vagas porque não estamos a competir e não estamos a ocupar as vagas que fomos atribuídos pela CAF, que conquistamos, a melhor palavra é essa, que conquistamos na CAF. Portanto, partindo desse ponto do prestígio do país, claramente que tanto a União Desportiva de Songo, assim como o Costa do Sol, devem ir às competições africanas. Mas, repito, nós vamos às competições africanas às cegas. Não estamos com nenhum ritmo competitivo. Portanto, exigir muito a esses 2 clubes, seremos ingratos. Plácido, outro impacto que também tem outro efeito que tem esta
incerteza da realização de Moçambola, essa paragem que se assiste, está ligado à Seleção Nacional de Futebol. Esta segunda-feira, o selecionador nacional Luís Gonçalves divulgou a lista dos jogadores convocados para os Mambas, para esse duplo confronto com os Camarões. É uma lista que tem jogadores, alguns que alinham aqui internamente, mas maioritariamente constituída por jogadores que estão fora do nosso território, que jogam fora do nosso território. Essa poderá ser a safa para a nossa seleção, ou seja, ter um bom número de jogadores já nesta altura que alinha fora e que pode o Luís Gonçalves constituir um 11 maioritariamente constituído por, passa a repetição, composto por jogadores que alinham fora? Bom, ajuda de certa forma, mas também é importante perceber onde é que jogam esses atletas, porque não basta jogar fora. Internamente até podemos ter clubes em que a competitividade interna no clube é mais intensa do que em alguns clubes, se calhar que os nossos clubes estão. É verdade que os que estão na Europa, as condições de treinamento são completamente diferentes, mesmo em clubes pequenos, são completamente diferentes com as que encontramos aqui internamente. Na África do Sul, as condições de treinamento são muito melhores que as condições que nós encontramos cá internamente. Agora, é preciso também tomar em consideração também que estamos numa situação em que temos o Campeonato Sul-Africano que ainda não arrancou o Campeonato Sul-Africano, o Campeonato da Tanzânia vai à 7ª jornada, se não estou enganado. E na Europa temos as nossas principais referências, tirando o Zenadinho Júnior, que alguns não jogam. Esta é uma questão que a mim me preocupa muito, é isto, que alguns não jogam. Porque se não jogam, significa que mesmo estando fora, o seu ritmo é muito baixo. Portanto, a questão de fundo é esta, até que ponto esse jogador que não joga, tomando em consideração o adversário que vamos ter, que são os Camarões. Os Camarões têm jogadores na Liga Inglesa, têm jogadores na Liga Portuguesa, têm jogadores na Liga Espanhola, portanto, nas maiores ligas mundiais, na Liga Francesa, nas maiores ligas mundiais, os Camarões têm lá jogadores, e a última convocatória que o selecionador camaronês fez para a preparação na data FIFA passada, praticamente foi buscar todo o arsenal que ele tem. Está a encarar com toda a seriedade esse jogo confronto com Moçambique. Com Moçambique, portanto, as minhas dúvidas estão aí, até que ponto nós estamos preparados efetivamente para defrontar este Camarões. Mas o que pode pesar ao nosso lado é que este Camarões, muitas das vezes, nos últimos anos, tem claudicado. Não é mesmo Camarões. Já não é aquele papão do futebol africano claudica muito, cheio de estrela, mas não consegue fazer uma equipa. Portanto, isso pode sair ao benefício de Moçambique. Moçambique tem que encarar esse jogo, esquecendo que outros são estrelas, são jogadores que estão em grandes campeonatos, mas primeiro começar a pensar, somos 11, eles também são 11, nós podemos fazer o melhor neste jogo. É possível Moçambique tirar, perante esse condicionalismo todo que está aqui a referir, é possível que Moçambique possa chegar a um bom resultado? Por aquilo que Camarões tem mostrado nos últimos anos, Moçambique até pode vencer os 2 jogos, mas repito, não serão jogos fáceis. Nós estamos a jogar com um adversário qualquer. É um adversário que tem jogadores que podem resolver jogos de forma individual, assim como coletivo. Portanto, é um adversário muito forte, um dos maiores clubes, uma das melhores seleções africanas, mas esta seleção, eu repito, Camarões, em várias situações, com clubes, com seleções muito mais fracas, tem claudicado. Este Camarões, por causa de egoísmo interno da própria seleção, tem falhado muito durante esta época, durante os últimos anos. Muito bem, aqui uma nota que também deixamos ficar aqui para a Seleção Nacional de Futebol. A Seleção Nacional de Futebol que baixou um lugar no ranking da FIFA. Aqueles 2 jogos que Moçambique fez amigáveis não contaram para o ranking. Moçambique, se esses jogos tivessem contado, teríamos baixado muito mais. Qual é a análise que faz em torno disto? Bom, sem competição era expectável. Vamos ver, as seleções que subiram muito são seleções europeias, seleções americanas. Porque tiveram competições como tais. Nós outros não tivemos competições que valem, que contaram para este ranking. Mas não temos que sempre olhar para o ranking. Eu acho que nós temos que olhar, em primeiro lugar, é olhar naquilo que nós estamos a fazer. Porque o que nós estamos a fazer, o trabalho interno que estamos a fazer, terá consequência no próximo ranking. Se nós passarmos toda a vida a olhar para o ranking, vamos ter problemas graves. Há seleções como a Bélgica, que tem estado, às vezes, em primeiro lugar no ranking da FIFA. Está em primeiro lugar no ranking da FIFA, mas do ponto de vista desportivo, do resultado desportivo, onde é que a Bélgica está? Portanto, é uma equipa mais ou menos qualquer, ao nível do contexto das grandes seleções
mundiais. Portanto, não podemos sempre estar a olhar para a tabela, o ranking da FIFA, mas temos que olhar para o trabalho que está sendo feito. Eu estou muito feliz porque há um trabalho de revisionamento que está sendo feito na nossa seleção. Há muitos jovens que estão a entrar na seleção nacional em todas as posições, da baliza até o ataque. Isso é muito importante, mas é necessário também incutir a esses jovens que estão a entrar na seleção nacional a mentalidade ganhadora, porque, na minha opinião, é isto que falta nos nossos atletas. O talento que os moçambicanos têm é o mesmo que os camaroneses têm. Se calhar nós somos mais talentosos do ponto de vista técnico, melhor que os camaroneses, mas eles têm mentalidade ganhadora. É isto que nos falta. É preciso que sejam incutidos nos nossos jovens que é possível fazer melhor. O Renildo que serve Verde da Beira, que esteve no Benfica, não é o mesmo Renildo que nós temos hoje. A capacidade que ele tem hoje não é a mesma, porque ele mesmo já tomou a consciência de que ele é capaz de fazer melhor. Portanto, é isso que os moçambicanos, os nossos jovens talentos devem fazer. Estou a falar dos jovens talentos, estou a falar dos Wittis, dos Jenny, dos Bonera, todos esses jovens que estão a entrar na seleção nacional devem vir com esta mentalidade de que nós somos fortes, nós somos melhores, nós podemos ganhar. Muito bem, Plácido, estamos a caminhar a passos largos para o final deste nosso espaço aqui de análise. Hoje escolhemos esta questão da incerteza quanto à data do arranque do Moçambola. Há uma perspectiva que esta prova possa iniciar em finais de novembro, início de dezembro, mas tudo depende da autorização das autoridades do país que controlam esta questão sanitária e este novo cenário que se vive, não só em Moçambique, por conta da pandemia da Covid-19. Últimas considerações em torno disso que estamos aqui a analisar. Olha, como últimas considerações, se calhar ia apelar às pessoas que decidem, que possam decidir o mais rápido possível, ou dizerem que não haverá Moçambola, ou dizer que haverá Moçambola, porque ficar nas incertezas também não nos ajuda. O mais importante também é que os clubes continuem a preparar para o Moçambola. E, acima de tudo, os clubes que estão na segunda divisão, os clubes que não conseguiram ser licenciados para este Moçambola, que se preparem, porque caso consiga a exceção para o Moçambola, também vão ter que ser submetidos a estas medidas do Moçambola. A Federação está a levar a cabo, vai levar a cabo dentro de dias, o trabalho ao nível das associações provinciais de explicar a questão de licenciamento para os clubes que estão nos campeonatos provinciais. Este processo tem que ser levado a sério, porque se nós não levarmos a sério este processo, corremos o risco de, num futuro breve, os nossos campeões nacionais não serem reconhecidos. Muito obrigado, Egídio Plácido, por esta análise, e assim fizemos este olhar para aquilo que é esta incerteza quanto à disputa do Moçambola. E agora vamos à nossa estrela da semana, conhecer um pouco essa estrela e também a paixão pela prática desta modalidade. Olá Moçambique, sejam todos muito bem-vindos à rubrica Estrelas do Desporto aqui do programa 442. É neste espaço onde vamos sim conhecer os melhores atores do desporto em Moçambique e hoje não será diferente, recebo uma das principais referências de vela e não é à toa que ela está qualificada aos Jogos Olímpicos. Deise, bem-vinda ao nosso programa. Olá, boa tarde, muito obrigada pelo convite e já agora dizer muito obrigada também por dizer que eu sou uma estrela, né? Claro que és uma estrela. Não é fácil ir aos Jogos Olímpicos, não é? Estar qualificado aos Jogos Olímpicos. Tens dúvidas que és uma estrela? Não tenho dúvidas. Eu costumo dizer que sou estrela do mar. É a estrela do mar mesmo. Desde que ele está cá conosco para um dedo de conversa, vai-se contar-nos como é que iniciou então a sua carreira nesta modalidade que é a vela. Deise, quando é que a Deise se ingra para esta modalidade? Então, eu comecei a velejar com 9 anos. O coach Ernesto convidou-me para treinar. Então, convidaram algumas crianças da Escola Triunfo. Eu ainda morava na Costa do Sol e estudava no Triunfo. Convidaram algumas crianças para fazer natação, não vela. Então, como toda criança, eu gostava muito do mar e queria mesmo fazer natação. E eu aceitei. Então, eu fui falar com os meus pais. Os meus pais concordaram e vim com minha mãe para uma breve reunião com os dirigentes do clube, né? Então eles disseram que nós íamos fazer natação, não falaram nada de vela para os nossos pais. Eu acho que era mesmo para não assustá-los. Então eu comecei a fazer natação. Quando eu passo natação, eles dizem, vocês vão passar para a vela. Eu fiquei tipo,
Eu vim aqui só para nadar e me divertir com as crianças, não para fazer isso de vela e lá no fundo. Ok, eu gosto do mar, estar ali perto, porque eu cresci mesmo ao pé do mar, mas agora estar lá no fundo, desculpa, eu não quero. Mas também eu acho que está tudo relacionado, não é? Porque para fazer vela também tem de ter algum domínio na natação, senão um acidente, assim como é que a Daisy vai sobressair? Por acaso sim, mas quando falam de natação eu pensei que eu podia ser uma nadadora, não uma velejadora. Vamos fazer natação. Eu nunca tinha ouvido falar de vela, eu só via simplesmente pescadores. Então, falando de vela, tá bem, como tinha umas crianças, meus colegas, começamos a fazer vela e eu não gostei quando fizemos uma travessia para a Chifina. Gostou? Não, era tipo para outra ilha, então íamos para uma ilha. Eu fiquei, e todas as outras crianças conseguiram. Eu no meio do mar, eu olhei para os cantos, eu estou sozinha, eu disse, eu não quero mais isso, eu vou para a minha casa, tchau. E eu voltei, e meu treinador zangou comigo, disse, já não volta mais para aqui. E eu voltei para a minha casa e disse, eles são muito maus, eles nos fazem entrar com chuva, vento forte, ainda ficar lá no fundo, eu não quero mais. Minha mãe disse, sim, eu te apoio, minha filha, aquilo não é para ti, tu não podes sofrer, vais ficar aqui em casa. Eu fiquei, claro, boa, minha mãe é super. Mas, portanto, a Daisy nunca teve assim tanta paixão por vela. A estrela Daisy está aqui a revelar-se, nem sempre amou vela, a modalidade que pratica. Portanto, o que influenciou a Daisy a praticar? Então, ninguém, não influenciaram. Meu pai obrigou-me. Sério? Sério. Como é que chama o pai? Justino. Tio Justino, não, mas foi bom, não é? Foi bom e de certeza que a Daisy não arrepende-se, porque é uma valia não só para a sua vida pessoal, mas também para todo o nosso país. Por acaso sim, por acaso agora eu sei dizer, pai, muito obrigada, mesmo. Então, meu pai voltou do trabalho e eu informei ele também, tipo, eu não quero mais treinar e minha mãe concordou, então não vamos mais treinar. Meu pai olhou para mim e disse, amanhã vais acordar e vais treinar. E eu fiquei tipo, eu não vou treinar, a chorar. E de manhã ele, senhora, treine. Minha mãe, ela não vai treinar, lá estão a castigar minha filha. E ele, não, ela vai treinar sim. Sabes como está a Lourdes Mutola hoje? Sabes que um dia ela pode ganhar uma bolsa, sabes que a vida dela pode mudar um dia. E hoje eu percebo tudo isso, então eu voltei a treinar. Eu treinava por obrigação mesmo, vinha para o clube e treinava. Com raiva do meu pai, eu tinha de voltar. Eu queria brincar com tipo, meus amigos. Ah, não podes mais brincar, não podes fazer mais nada. Minha família, ah, tu não vês mais passar férias. Não... tipo, minha vida parou desde os meus 9 anos até agora, zero família. Não? Desde os 10 anos dedicou-se a esta modalidade, já passa muito tempo. Sim, já passa muito tempo. 11 anos de carreira é muito. E neste momento, qual é o sentimento do papá? Certeza que está muito orgulhoso, né? Ele hoje olha para mim com muito orgulho e diz, olha onde tu estás, minha filha, olha tudo que tu conseguiste, olha o mérito que tu tens. Ele diz assim para mim, olha, eu saio nos jornais agora e todo mundo fala meu nome, todo mundo me conhece. Sites desportivos, a Daisy está lá sempre em destaque. Sim. Então, eu ainda pesquiso no tipo Google, né? Meu nome e aparece bibliografia da Daisy, aparece o nome dos meus pais. Então, é gratificante para qualquer um mesmo. Eu queria mesmo agradecer a ele por não ter me escutado naquele dia e não ter escutado minha mãe, né? Muito bem, e como é que foi para a Daisy esta mudança de rotina? Era criança, tinha 10 anos, mas começou a ser uma estrela, não é? Como é que foi para si na infância? Então, na infância, sinceramente, eu não entendia nada antes de ganhar. Então, quando eu só treinava mesmo por obrigação e continuei a fazer vela mais para subir avião. Conhecer um país e brincar com outras crianças diferentes, bom. E dizer, eu comi aquilo diferente, voltar à escola, colegas, eu fiz isso. Mas quando eu ganhei, eu percebi que não, nós não éramos crianças, era só a idade. Mas quando estamos no mar, quando estamos a competir, parecemos autênticos adultos, responsáveis. E tu começas a ganhar maturidade, tu começas a ganhar... É tudo diferente. Só tens 12 anos, mas ficas a pensar como um adulto. Eu tenho de treinar. Tu começas a pensar, como é que está meu adversário? Como é que eles... o campeonato onde eles vão, tu começas a procurar saber. Foram para que campeonato? Foram para o Mundial? Foram para fazer isso? Então isso é para a vida. E te afasta de muitas coisas também. Enquanto outros vão para a festa, eu não posso. Eu tenho de treinar, já sei tudo. Enquanto outras já tem de treinar, desculpa interromper, tem de treinar, tem de seguir a alimentação e muita coisa, não é? Muita coisa mesmo, principalmente agora que eu estou na classe olímpica, onde tens o nutricionista, tens a faculdade também, que é pior, tens a faculdade, tens a alimentação, tens o gym, então é tipo muita coisa e tu tens de te organizar, e isso é bom, se tu consegues te organizar aqui no desporto, na vida também. Só vantagens, a vela só trouxe vantagens para a tua vida.
vantagens, muitas. Por exemplo, eu não tive aquele tempo da adolescência, aquela confusão dos pais, filhos de adolescentes, confusão, quer sair, quer fazer o quê. Eu não tive aquilo. Por acaso não, eu acho que ainda de ter, sabes? Porque todo mundo tem de passar por aquilo, né? Mas ainda não passou, portanto. Por acaso não, talvez esteja a passar agora. Agora? Sério? O que a Daisy tem feito no seu dia a dia? Então, no meu dia a dia agora, que regressamos à universidade, é ir à universidade, treinar e andar de bicicleta, ler e alguns dias, né, sair um pouco. O que a Daisy costuma fazer nessas saidinhas? Para onde a Daisy vai? Porque agora não tem nenhuma festa, não é? Estamos em tempos da pandemia. O que a Daisy faz? Por acaso costumo ir para alguns restaurantes ou karaokê com a família, ou irmãs, amigos, jogar Uno, então costumo fazer esse tipo de coisa. Já que é uma estrela assim bastante ocupada, será que a Daisy teve tempo de aprender a cozinhar? Será? Daisy, sabe cozinhar? Mas eu aprendi a cozinhar no momento triste, né? Porque minha mãe fez acidente. Então, quando ela sofreu um acidente, eu tive de aprender a cozinhar, por isso ficamos com meu pai. E sabes, pais são chatos, ele fica tipo... Quantos irmãos tem a Daisy? Espera. O papá Justino. Mas deixa eu ver. 4. 4. E como é que é a relação da Daisy com os seus irmãos? Muito chata, insuportável, mas eu amo eles. A Daisy é mais nova? Não. Sei lá, eu sou a terceira, a quarta, não sei. Acho que sou a segunda. Segunda, sim, acho que. Isso é uma boa relação, no final das contas. Muito. E também para os meus irmãos, também são atletas, são super ocupados, então não dá para me encher o dia todo. Quais são as modalidades que praticam? 2 irmãos faziam vela, minha irmã fazia vela também, profissional. E depois ela foi fazer kitesurf. Meu irmão também fazia vela e também é campeão. E minha outra irmã é modelo. Muito bem, o primeiro campeonato da Daisy foi em 2012, na Tanzânia. Como é que foi esta experiência? Como eu já havia dito aqui, foi uma experiência boa porque eu voltei profissional. Não mais aquela criança que só queria subir avião e treinava obrigada. Eu voltei lá com um amor por competir, por estar ali no mar, aquela adrenalina, estar com... Quer dizer, não outras crianças, né? Com outros competidores fortes. Então, eu voltei de lá super experiente e com muita vontade de treinar e com amor mesmo a vela. Muito bem. E quais foram os momentos marcantes para a Daisy? Na vela? No ano passado, 2019, Daisy participou do Campeonato Africano e ocupou a primeiríssima posição. E foi esta conquista que carimbou o passaporte para os Jogos Olímpicos. De certeza que é um dos momentos marcantes para a sua vida. Sabes, eu não consigo explicar aquele momento. Quando eu estou triste, eu penso naquele momento e passa. Sabes, é que eu vou estar aqui a falar, mas as pessoas não vão entender. Eu acho que as palavras não seriam suficientes para expressar como aquele momento é o melhor do mundo. Sabes, o melhor do mundo, quando eu estava em segundo lugar. Eu sou uma pessoa que não sei lidar com perdas. Eu não sei, eu estou a ler um livro agora para como saber lidar com perdas, porque eu tenho medo. Eu ganho tanto, eu me esforço tanto para ganhar que se eu perder um dia, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Então eu estava em segundo lugar, eu estava tentando me conformar com o segundo lugar, sabes? Porque tu olhares o pódio do segundo lugar, ficar tipo, ok, pode ser, vai subir aí. E eu voltar, eu tipo, não, eu tenho que ficar em primeiro lugar, eu não consigo, eu sou peta. Para ficar peta campeã agora, não dá. Então eu entrei no mar, todas as amigas minhas diziam, tu vais conseguir. Algumas amigas da Algéria e algumas Algéria, angolanos, todo mundo tu vais conseguir. Minha treinadora era super treinadora mesmo, a que me acompanhou, e tem o Adriano também que estava a acompanhar-me. Então ela olhou para mim e disse, calma, seja tu, aproveita, é o teu momento, tu és boa, todas as meninas têm medo de ti. E ela disse assim, eu estive no teu lugar, sabes o que eu disse? Eu olhei para a menina, eu disse, eu vou te ganhar. Eu virei para a minha treinadora, eu olhei para a minha adversária e disse, eu vou te ganhar. Minha treinadora ficou ali mesmo. Eu disse, vamos saltar para a água. Ela, não, minha roupa, não posso. Eu fiquei tipo, ok. Mesmo com o segundo lugar, vamos saltar. Ela, não, eu tá bem. Então eu fui, eu terminei o campeonato. Era o último dia do campeonato, eu estava em segundo lugar, a outra em primeiro. Eu comecei a velejar a partida e fui. E minha adversária estava muito nervosa. Eu olhei para ela e disse, coitada. E a Daisy não estava nervosa? Eu disse para mim mesma, eu já estava tentando me conformar com o segundo lugar. Eu disse você mesma e vou aproveitar. Eu vou mostrar o que eu sei. Ela disse, veleja, tu sabes velejar e faz isso. Tu estás a atacar e ela está a defender.
quem ataca está mais soft. Vai ali atacando, quem está a defender fica muito atrapalhado. Está mais seguro quem ataca. Sim, sim. Então, eu estava ali e quando comecei a perceber que ela estava muito nervosa, eu disse, uau, eu vou usar isso contra ti. Ela estava tão nervosa que os juízes deram bandeirada. Eu não estava acreditando no que estava a acontecer. Eu terminei em primeiro lugar, ela em terceiro. Sabes, eu estava no barco, eu não conseguia me segurar, eu não podia levar uma bandeirada, senão ia perder. A meta estava ali, eu ficava tipo, meu Deus, chega lá com a meta. Eu não consegui, eu não estava conseguindo, eu não acredito que eu ganhei, eu não acredito. Minha treinadora estava ali com o barco, a moteira, ela ficava à espera só para saltar para a água. Então, quando apitaram que eu cheguei em primeiro, minha treinadora saltou logo para a água, também saltei para a água e é o melhor momento da minha vida. A maior conquista. A maior conquista da minha vida. A outra vai ser nos Jogos Olímpicos, provavelmente, né? E qual é a sua maior motivação quando está mesmo a competir? O que a Daisy pensa naquele momento? Gente, agora você me deixou pensar. Então, o que eu penso? Eu acho que eu penso no que minha mãe diz para mim. Ela diz que minha filha, tu és forte, mesmo mais querida. E também muito para querer melhorar a minha vida, sabes? Quando eu olho para mim, eu digo, não, eu vim para o mundo, eu quero fazer história, eu quero deixar meu nome marcado. Eu quero ser alguém que vai ser lembrado, mesmo não estando mais aqui. Então é isso que me motiva, vir para o mundo para só passar e pronto. Não, eu tenho que deixar um legado. Os que vão estudar, por exemplo, de desporto, eu tenho de ir num livro e estudar, ela tem de falar do meu nome. É isso que me motiva muito. Qual é o maior sonho da Daisy? Referente à vela, em particular. Meu maior sonho mesmo é ganhar os Jogos Olímpicos. Eu me conformaria com o terceiro lugar, sabes? Aí nos Jogos Olímpicos me conformaria com o terceiro lugar. Mas mesmo é ganhar os Jogos Olímpicos, é vestir aquela camiseta, a licra amarela de primeiro lugar nos Jogos e ganhar. É o meu maior sonho. Muito bem, Daisy, uma mensagem para todos que têm dado suporte à Daisy, que têm dado muita força para os próximos desafios e que não são nada pequenos. Então, eu queria dizer muito obrigada mesmo, principalmente aos meus pais. Muito obrigada à minha família pelo apoio, irmãos por estarem ali comigo, porque eles contribuem muito por isso. Sem minha família, eu não seria nada. E também sem os meus colegas, sem o clube, sem a federação. Então, quero dizer, desde já, muito obrigada à minha família, muito obrigada aos atletas, meus colegas, que, na verdade, são eles que fazem a Daisy. Sem eles, como é que eu ia treinar? Sem eles, como é que eu ia melhorar? Então, também muito obrigada aos meus treinadores, César, Ernesto, muito obrigada, Adriano, e aos meus treinadores de fora também, e ao Clube Marítimo de Desporto, e a todos os colaboradores, desde o Physical. Muito obrigada mesmo. O que seria da Daisy sem o Clube Marítimo? Nada. Será uma estudante normal e só. Acho que sim. Muito bem, obrigada Daisy. E assim foi a nossa rubrica Estrelas do Desporto aqui no programa 442. Para a semana nós estaremos de volta com mais uma estrela. Até lá, continue se ligado aqui ao nosso programa. E neste momento vou assim passar a palavra ao Alfredo Júnior, que se encontra em estúdio. Até para a semana. E assim conhecemos mais uma estrela deste nosso desporto moçambicano, e com esta estrela marcamos ponto final a esta edição do programa Lance 442. Foi um prazer enorme ter estado na sua companhia. Voltaremos a estar consigo daqui por mais 8 dias. Até a próxima.